Agora, Café com a Comunidade. São 8h32 no ar o nosso quadro Café com a Comunidade. O nosso quadro Café com a Comunidade é um projeto da nossa equipe de jornalismo que tem o objetivo de aproximar esse canal de comunicação da nossa comunidade. Todos os sábados, às 8h30, nós trazemos todas as informações do nosso município e discutimos assuntos de interesse da nossa comunidade. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís, tem promoção de Semegripe, hein, pessoal? Aí que está com gripe, aproveite. Farmácia São Luís são 2 farmácias com promoção de Semegripe. Mazoquim, Rede Constricia, Super Itaipu, Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio, promoção de lente zóia até agosto na Oficina do Relógio. Pro Saúde, a moda agora é ser saudável, seja saudável com a Pro Saúde. Cacá Comunicação Visual, dando vida à sua imaginação. CFC Rota Oeste, segunda-feira, gente, começa a turma para motoristas infratores. Informações no 1333 no CFC Rota Oeste. JC Transações Imobiliárias e Salão Coriarte aqui no Star Shopping. Nós recebemos hoje, aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM, o doutor advogado Marcelo Gubert, vai falar sobre os procedimentos de adoção de uma criança. A professora Carla Soares, ela é mãe de 10 filhos adotivos e um filho biológico. Nós teremos também a entrevista com a Zilda Spanivel, ela que gravou com a gente, né? Ela que é de São Roque, vai falar como que está o processo. Ela quer adotar uma criança, já está há 3 anos já esperando, como que é esse processo todo. E nós estamos aqui com o Luiz Fernando, que é o filho biológico da Carla Soares, vai falar como que ele encara toda essa situação de ter 10 irmãos adotivos. Eu começo com o Marcelo Gubert, advogado. Primeiramente, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os radiovintes. É uma grande satisfação estar aqui novamente. Doutor Marcelo, fala pra gente, vamos explicar todo esse processo, todos os procedimentos e o que é adoção. A adoção é o procedimento judicial, é a forma pela qual uma pessoa, né, um menor de 18 anos, ele passa então a integrar uma família com todos os direitos inerentes à condição de filho. Né? Então, no passado, os filhos, somente os filhos legítimos, a gente chamava isso há muitos anos atrás, tinham direitos, principalmente os direitos hereditários, né? E agora a gente já venceu esses conceitos e então a adoção é esse procedimento. Essa criança, ela passa a ter o nome da mãe, passa a ter o nome do pai na sua certidão de nascimento, ela passa a ter os avós paternos, avós maternos na sua certidão de nascimento, e ela é como se fosse um filho biológico. Então ela tem todas essas características, ela só não tem o laço biológico efetivamente. Todos os outros laços emocionais, psicológicos e jurídicos, ela recebe a partir desse procedimento de adoção. E quem que pode adotar? Eu vou acabar me referindo muito à situação do hoje, porque nós tivemos uma alteração no Código Civil de 2002, então nós alteramos muita coisa, e o direito de família, ele é talvez o direito mais dinâmico que nós tenhamos, e ele faz com que a gente tenha atualizações diretas nesse sentido. Então hoje quem pode adotar é o maior de 18 anos. Não há uma obrigatoriedade de que haja uma família constituída, que era uma exigência que nós tínhamos no passado. Então antes era o homem e a mulher casados que já adotavam. Hoje não, hoje uma pessoa que tem 18 anos, que demonstre que havendo condições, depois a gente vai chegar nesse momento da discussão, mas ela demonstrando que ela tem condições, ela está apta a adotar. Né? O código, esse mesmo Código Civil de 2002, ele abaixou a idade civil, que antes nós tínhamos a maioridade completa aos 21, hoje nós temos aos 18. Então eu estando plenamente capaz das minhas obrigações civis, eu já tenho essa possibilidade de adotar. E como que as pessoas então devem se cadastrar como pretendentes? E quanto que tempo se demora para adotar uma criança? O tempo é uma questão muito, muito variável. Eu tenho a intenção de adotar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ao fórum,
lá no fórum, é um procedimento judicial a adoção, então lá no fórum existe uma lista de pessoas que são interessadas. E nessa relação, então, vão ser me exigidos alguns documentos. Então eu vou levar cópias dos meus documentos pessoais, eu vou levar cópia dos meus comprovantes de rendimento. Então preciso ser rico? Não. Eu preciso demonstrar que se eu estou colocando uma pessoa a mais na minha família, eu vou ter condição de estar suportando essa pessoa sem problema. Às vezes não, muitas vezes, a maioria das vezes com dificuldade, mais alguém para se sustentar, mas a condição de ter aí uma grande quantia, ela não é um diferencial. Eu vou ter que demonstrar que eu sou uma pessoa de bem, então os meus antecedentes, não tenho nenhuma passagem criminal que envolva qualquer tipo de delito, né? Se a gente não tomar esse tipo de cuidado, a gente pode pegar uma pessoa aí que tem algum tipo de transtorno sexual que está pretendendo a adoção para essa finalidade. E justamente nesse mesmo sentido eu vou precisar de exames médicos para demonstrar que eu sou uma pessoa que tem uma integridade médica saudável para poder fazer esse procedimento de adoção. A relação de tempo, ela é uma variável interessante, porque eu preciso, quando eu vou fazer esse cadastro, há essa opção de eu falar o que eu pretendo a título de criança. Olha, eu tenho um filho, no meu caso, por exemplo, eu tenho 2 meninos, eu posso ir ao fórum, fazer um cadastro e falar, olha, eu gostaria de uma menina. Então, se enquanto não houver uma menina, eu não vou conseguir adotar. Eu gostaria de adotar um nenê, até 1, 2 anos, então, que é via de regra, o maior pedido, né? As pessoas têm preferência para adotar pessoas recém-nascidos, para que não esteja um problema com o seu passado. Então, talvez aí more a maior dificuldade, né? Então, lá no abrigo, se eu tenho criança de 5, 6, 7 anos, isso não vai ser nem passado, porque eu falei que eu não tenho essa intenção. Então, o tempo é uma variável, inclusive, dependendo dessa situação do que eu vier a escolher, né? É estranho a gente falar, eu vou escolher o que eu vou adotar, né? É até um pouco chocante, mas eu tenho essa opção. Por que eu vou ter essa opção? Já adiantando. Porque nós vamos tentar com que haja a harmonia máxima entre o adotante e adotado. Você quer adotar agora, então você vai ter que ficar com esse e não me interessa se você não gostou, você falou que queria adotar. Isso não pode acontecer. A harmonia familiar, ela é o principal. Né? Então, mesmo sendo concedida a guarda para essa família que está pretendendo adotar, vai demorar um tempo para que saia efetivamente esses registros de adoção, justamente para ver se há essa compatibilidade. Porque a adoção não tem volta. Adotou, está adotado. Mas então os pais adotivos, eles também podem perder o poder familiar? Sim. O poder familiar é uma situação interessante. É aquele poder que o pai e a mãe exercem sobre a criança, de poder dizer o que está certo e o que está errado. Eu mando e você obedece, assim, numa relação mais direta, né? Esse poder familiar, então, ele pode e deve ser destituído de qualquer pai e mãe que não tenha condição de estar cuidando. Então nós estamos falando do quê? Estamos falando de pais que fazem maus tratos, pais que abandonam os filhos, pais que largam os filhos à sua própria sorte. E mesmo é uma situação um pouco mais difícil, porque é uma pessoa que já se predispôs a estar adotando. Então, semana passada, quando nós estávamos falando de homofobia, a palavra de ordem era respeito. A palavra de ordem aqui, quando a gente fala de adoção, é amor. Então, você vê que é uma família onde o seio familiar, o amor é algo extremamente intenso. Então, se não tiver essa afetividade, ela não vai conseguir adotar e não vai conseguir cuidar. E desta mesma forma, então, se for... eu adotei porque eu precisava de mais alguém para trabalhar no pesado lá na roça, tem 3 anos de idade e está carpindo. Vai perder o poder familiar da mesma forma. E vai sofrer todas as sanções, inclusive criminais, que um pai biológico sofreria. Hoje, para nós, como nós estávamos falando, não existe essa diferença de pai biológico e pai adotivo. É pai, é mãe. Então vai perder e vai sofrer as sanções. Existe penalidade, dependendo do que está acontecendo, inclusive é crime. Nós tivemos nesta semana também, a nossa repórter Elimara Biesdorf visitou a Zilda Spanivel, ela que é uma das pessoas que está aí na fila de espera por adoção. Quando a gente fala de tempo, a gente vai conversar um pouquinho e saber um pouquinho da história da Zilda Spanivel. É com você, Elimara.
fazendo parte do nosso programa Café com a Comunidade deste sábado, que vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua experiência na luta por uma adoção, é a santelinense Zilda Spanivel, ela que é moradora aí do distrito de São Roque, né? Agricultora e também luta por essa busca aí, a adoção, né? E um sonho de ser mãe e ter o seu filho aí em sua casa. Zilda, bom dia, seja bem-vinda aí ao nosso programa e obrigado em se disponibilizar em contar a sua experiência. Bom dia, Elimara, e bom dia a todos os ouvintes. Zilda, você está na luta por uma adoção há quanto tempo? Vai fazer 3 anos que a gente entrou com o primeiro processo. Como que surgiu essa ideia de você adotar? Olha, há 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, a gente tentou, normal, né? Ter filho normal. A gente foi atrás de médicos, inseminações, fertilizações e nenhum deu certo. Então a gente já tinha na cabeça, quando a gente fez a fertilização, se não desse certo, a gente ia adotar. Porque no meu modo de pensar, mãe não é só quem gera, né? Mãe é quem cuida, dá amor e cria seu filho como se tivesse saído dela mesma. A partir de vocês perceberem que não poderiam ter um filho biológico, então vocês optaram por adotar. Como que foi a partir daí? Olha, a gente, assim que saiu do processo, né, a gente foi até assistente social, procurou saber com quem que era, né, era até assistente social a Natália, né, ela e a psicóloga foram na minha casa, primeiro a gente foi no fórum, né, foi lá, conversou, pegou os papéis, preenchemos, aí depois tivemos a visita delas. O ano passado eles chamaram a gente para fazer, do fórum mesmo, né, eles chamaram a gente para fazer uma palestra, né? Como a gente não tinha muita informação, a gente não foi. Esse ano a gente fez a palestra, foi muito bom, foi em Rondon, foi 4 encontros, muito bom. A gente teve palestra com a juíza, com a assistente social, Ministério Público, e foi muito bom. Nossa, é uma coisa... Depois dessa palestra, a gente no primeiro processo que a gente assinou os papéis, a gente punhou que a gente queria um bebê. Só que fazendo essa palestra, a gente viu que existe muito mais crianças maior que precisa de amor. A gente foi no fórum e mudou, que a gente não queria mais um bebê. Até uns 4 anos a gente resolveu pegar. E como que está atualmente esse processo? Esse processo a gente acabou de entregar certificado das palestras, né? Inclusive deu um problema no nosso papel lá, que veio com o nome errado, e eles mandaram, escanearam direto pro fórum. Daí a semana que vem a gente tá indo lá para ver a que pé que anda. A expectativa é que logo venha essa criança, vocês já têm conhecimento de alguma criança, já tiveram contato com alguma, como que tá? Não, a gente está torcendo, rezando e pedindo para que Deus abençoe que venha esse ano de preferência, né? Mas só que a gente não tem contato com nenhuma criança, a gente não sabe, tipo assim, quando a gente está na fila, que local que a gente está na fila, a gente não sabe nada disso. E essa expectativa, como que está sendo? Nossa, maravilhosa. Torcendo mais do que tudo na vida, porque mãe é um sonho de toda mulher, né? E existe, não só eu, existe muitas que não podem ter esse sonho. Tipo assim, gerando, né? Mas a gente pode ter o mesmo sonho adotando, porque a adoção é muito boa. Como que foi essa conversa com o seu marido e também essa decisão? Vocês tiveram que se preparar para essa adoção? Vem se preparando, tanto na sua residência como psicologicamente? Sim, a gente sempre teve vontade de ter, tipo assim, aumentar a família, né? Inclusive, em aumentar a família, a gente não quer só adotar um, a gente quer adotar 2. Então a gente sempre sentou e conversou assim, para aumentar a nossa família, ter o nosso filho, porque a gente precisa ter um segmento da família, né? Então a gente sentou e conversou e vimos que é isso que nós quer e procuramos nos informar sobre o fórum, fomos atrás e estamos correndo atrás. Alguma preferência entre menino e menina? Não. A gente não tem preferência, sabe por quê? Porque quando uma mãe gera um filho, ela não escolhe cor de olho, loiro, moreno. E eu acho que filho, a gente não tem que escolher. Filho é de coração. Não tem que a escolha de ser menino e menina, isso jamais. Mãe é isso, não é ter escolha para filho. Zilda, como que você vê o ato de adotar? Olha, o ato de adotar eu vejo como uma coisa muito boa. Porque eu vejo que tem tantas crianças hoje no mundo precisando de uma mãe. E tantas mães precisando de um filho.
Importante nessa parte que você falou da mãe precisando de um filho, né? Isso é algo assim que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, né? Que existem crianças que precisam de mãe, mas também de mãe que precisa de um filho, né? Como que é esse amor por uma criança? A gente pode perceber também que você gosta muito de crianças, né? Sempre está se envolvendo em atividades, buscando inclusive dar apoio às crianças da Casa Abrigo, né? Como que você faz esse trabalho? Olha, como você disse, a gente procura sempre, né, ter o que é da gente, mas como a gente não pode, tem muitas crianças, gente. As pessoas deveriam pensar mais nisso. A gente fica triste em ver muitas mães jogando seus filhos no lixo. Se essas mães pensassem o quanto é duro para uma mãe que não pode ter filho, elas não fariam isso jamais. A minha expectativa é a melhor possível. Tenho fé que eu vou conseguir e voltarei aqui para dar meu testemunho a vocês. Zilda, em relação a essa demora, qual que é a sua... Você acha que poderia ser menos burocrático para adotar uma criança? Você acha que essa demora também é um pouco dolorida? Olha, a demora é dolorida. Poderia, no meu ponto de vista, eu acho que deveria ser menos burocrática. Porque hoje em dia, o sonho de toda mãe é ter um bebezinho. Só que a burocracia é tanta que essa criança acaba ficando mais adulta. E hoje em dia ninguém quer adotar uma criança. É raro as pessoas que querem adotar uma de 10, 12 anos, 15 anos, 16 anos. É muita burocracia, deveria ser mais fácil. Zilda, qual a mensagem que você deixa aí para todas as mães, né? Para aquelas que têm o seu bebê, para aquelas que ainda sonham em ter? Olha, cuidem bem. Para as mães que têm o seu filho, cuide, dê valor. E para as mães que não têm, luta, não desista. Faça como eu. Eu deveria ter caído numa depressão, deveria ter desistido, como muitas pessoas fazem, desistir da vida. Mas existe um Deus que é bem maior e Ele ilumina o caminho da gente. E eu tenho certeza que Ele está iluminando o meu. E como todas as mães têm os seus filhos, eu também vou ter o meu. Isso eu tenho muita fé. Obrigada, Elimara Biesdorf, pelas informações aqui no nosso Café com a Comunidade. Muito emocionante essa entrevista. 8h49, eu vou rapidinho ao bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. São 8h51. Está com a gente aqui a professora Carla Soares. Ela que é mãe de 10 filhos adotivos e um filho biológico. Primeiramente, bom dia, Carla. Bom dia comunidade Santa Helena. É muito bom estar aqui. Professora Carla, por que você adotou 10 crianças? Por que você optou pela adoção, sendo que você tem um filho biológico? Então, essa é uma pergunta até muito comum, né? Porque todo mundo se espanta, porque normalmente é comum você adotar uma, no máximo 2, né? E eu, de repente, 10. Sinceramente, eu não tenho como lhe explicar o porquê dessa adoção. Uma coisa eu tenho certeza, que é um dom, entendeu? É um dom, é uma missão que eu tenho e desde muito novinha eu sempre tive esse contato com as crianças que estavam com famílias assim destruturadas. Então eu sempre tive esse hábito de chegar até elas, de ajudá-las. Isso foi crescendo e eu sempre falava para minha mãe, eu vou adotar. E quando eu casei, tive meu filho biológico, eu ainda estava falando, eu vou adotar, e continuei. A minha primeira filha que eu adotei, né, foi vamos dizer assim, uma surpresa para todos, porque quando eu adotei a minha primeira filha, eu estava separada, né, porque eu casei a segunda vez, então eu estava separada, e eu adotei a Vitória em Cascavel, né, e hoje ela está uma menina de 15 anos. E foi fácil, assim, todo esse processo de adoção? Então, veja bem, adoção, na minha concepção, ela é uma gestação invisível, que ela se torna visível a partir do momento que você tem ela por inteiro, que você aceita, que você faz isso como um amor, né? Eu sempre falo para meus filhos que eles não nasceram de mim, mas eles nasceram para mim. Então, adoção, o processo da adoção, ele se torna difícil quando você escolhe muito.
Esse escolher muito, até é até chocante realmente, porque dá a impressão que você está indo assim comprar um carro. E não, você não está indo comprar um carro. Então, a partir do momento que você deixa aberto as opções, você pode rapidamente adotar. Então, o processo se torna difícil a partir do momento que você tem, né, você quer fazer muitas escolhas e vai funilando, então, né, as opções. E como que você lida com esse número de crianças? Bom, outra curiosidade que muitas mães, assim, em qualquer lugar que eu vou, elas me param. Penso, 10 crianças. Justamente. Eu não consigo com 1. Como que você consegue com 10? Porque o meu mais velho já é independente. Já é formado, então, né, ele que foi, vamos dizer assim, a porta para tudo, né? E assim, uma coisa assim, que é fundamental, e não é porque eu tenho 10, mas é para você também que tem 1. É a organização da tua casa, é a maneira que você conduz a tua família. A partir do momento que você tem isto muito claro dentro da tua casa, o teu filho percebe. Porque você tem que ser o alicerce. E eu vejo assim, alicerce é aquele que sustenta tudo. Se o teu alicerce ele não tá bom, a casa cai. Então, a partir do momento que você tem toda uma estrutura, eu vou fazer uma comparação meio chula, mas enfim, é como se tivesse uma empresa. Se o empresário é bom, a empresa vai, senão ela vai falir. Tá? Então, a tua casa, se você tem aquele procedimento, se você tem toda aquela organização, aquele cronograma, o hábito de colocar prioridade dentro do teu lar, o que é mais importante? Teus filhos ou a televisão, teus filhos ou o computador, sabe? A partir do momento que você tem isso muito definido, então aquilo não se torna um fardo, aquilo se torna um prazer. Tá? Então, é isso que você tem que ter dentro de casa. E outra coisa, limite. Limite é a palavra-chave também. Porque hoje é o que nós, né, vemos por aí, uma criança, um bebê de 1 ano, 2, dando tapa na cara de um pai, de uma mãe, a mãe achando engraçadinho, postando algumas cenas de crianças né, usando roupas até desapropriadas, a idade, e dançando músicas também que não tem nada a ver. Então, o que é? O respeito dentro de casa, o certo e o errado. O não tem que ser não, não pode ser sim. E como que você organiza a sua vida? Porque você é esposa, você é mãe, você trabalha fora. Como que você organiza tudo isso? Então, eu sou esposa, né? Como você falou, sou mãe e sou professora, né? Eu trabalho de manhã e à tarde, eu sou pedagoga do Graciliano Ramos, né? E eu sempre chamo os meus alunos, até acho engraçado, porque eu falo filho. Eu uso muito a palavra filho, porque eu vejo eles também como filhos, né? Eu tenho os meus adotados na escola, né? Que eu abraço e cuido. Assim, justamente, os pais, eles me veem muitas vezes como uma mãe, né? E muitos pais vêm até a mim pedir, por favor, pedagoga, converse com meu filho, com a minha filha, eu não sei mais o que fazer. Então, assim, se eu tenho uma organização, se eu tenho um cronograma, se eu sei que meus filhos estão estudando naquele momento, em casa, que eles não estão na rua, porque eu falo para meus alunos o seguinte, que lugar de criança e de adolescente não é na rua, é em casa. Tá? A partir do momento que eu tenho esse controle, veja bem, não estou falando que você tem que ser aquele autoritário que você não ouve teu filho, não. Você tem que ter, o teu filho tem que saber que quem está controlando e comandando é você. Tá? Você vai ouvi-lo, sim, mas a criança, até os 16 anos mais ou menos, ele age muito pela emoção. É você que tem que colocar a razão para ele. É você que tem que mostrar essa razão para ele. Então, a partir do momento que você tem essa organização, que você educa realmente, porque educar não é só, vamos dizer assim, dar de comer, dar de vestir. Educar vai muito mais além. Ser mãe, ser pai, é muito mais que você satisfazer uma criança com bens materiais. É muito mais que isso. Ser pai e mãe é ser 24 horas aquele cuidador daquela criança. Sabe? É saber realmente o que ele está fazendo na internet, o que ele está vendo. Falar, você não vai assistir isso aqui você pode. Falar, olha, a partir do momento que você vai dormir a tal hora, porque amanhã você tem que levantar cedo, você já arrumou o teu uniforme, participar ativamente da vida do teu filho, não só ditar o que ele vai fazer, mas você nem sabe se ele fez, você não verificou, você não foi até ele. Você tem que estar atenta. E lá em casa eu sempre falo que eu sou mãe 24 horas, até nos meus sonhos. Até nos meus sonhos eu planejo o meu dia do amanhã.
sabe? Então é isso que você tem que ser, sabe? Que muitos pais falam, eu já fiz tudo. Eu pergunto pro pai, pra mãe, o que você já fez tudo? Ah, eu já tirei celular, eu já fiz... Tá, o que você fez para ele mudar? Quais condições você deu a ele? Sabe? Então olha, gente, hoje em dia você competir com uma televisão, hoje em dia você competir com as ofertas, as tentações carnais, vamos dizer assim, não é fácil. Então por isso que você tem que ser muito mais que ser mãe. Sabe? Tá ali presente 24 horas mesmo. Mesmo estando ausente, você está presente. E como foi a reação do seu marido diante dessas alegações? Não, meu marido sempre foi parceiro. Eu me lembro até hoje que quando nós nos conhecemos, eu já tinha minha primeira filha adotiva e meu filho biológico. Ele abraçou, ele não teve problema nenhum, e quando nós casamos, né, nós entramos juntos na adoção do segundo filho, né, adotivo, e ele chorou em todas elas, sabe? Eu lembro até hoje que quando eu vim para Santa Helena, a minha vinda para Santa Helena foi assim totalmente guiada por Deus, porque nós estamos no lugar certo para fazer realmente o que nós estamos fazendo hoje. Eu moro no lugar certo, né, que eu me sinto assim totalmente protegida, tá? Sabe? É uma cidade que eu tenho condições de fazer o que eu estou fazendo. Eu não me imagino numa cidade maior, sempre morei em cidade grande, mas hoje eu me vejo no lugar certo, e nós viemos para cá com a intenção de adotar mais um filho, mais um só. Só que daí, quando nós fizemos o nosso cadastro e entramos para a fila de adoção, gente, eu deixei assim, isso meu marido ficou sabendo depois, que eu deixei aberto a quantidade de irmãos. E daí veio a proposta por e-mail. Para você ter uma ideia, até hoje eu recebo e-mails oferecendo crianças. Por quê? É muito difícil grupos de irmãos. É muito difícil crianças especiais. Microcefalia, HIV. É muito difícil, os pais não querem. Então, os abrigos hoje, ele está repleto de crianças que ninguém quer. Eu falo assim que os meus filhos foram filhos especiais. Eles foram filhos escolhidos por Deus, porque são crianças especiais. O João era uma criança muito especial. Ele foi adotado bebê, mas ele era uma criança especial, porque ele tinha inúmeros problemas de saúde, tá? Esses 4 irmãos que veio o e-mail para mim, eu lembro até hoje que meu marido estava cortando a carne do João, estava cortando a carne do prato do João, e daí, ele era pequenininho, daí eu olhei pro meu marido e falei, amor, olha aqui o e-mail. Daí eu mandei a resposta e a mulher me ligou lá de Minas Gerais. Daí ela falou assim, olha, somente os 4 juntos. Daí eu olhei pro meu marido e falei, amor, são 4. Daí, nessa hora, ele só me olhou e começou a derramar lágrimas. Eu falei para ela assim, olha, eu não sei ainda a resposta, mas pela reação eu acho que vai ser um sim. E daí, ela me mandou as fotos das crianças, eu chamei a família nesse momento para olhar, né, o primeiro grupo de 4 irmãos que nós adotamos. O meu filho, o João Carlos, ele saiu pela casa falando, eu vou ser irmão, meus irmãos chegaram. E a partir do momento, sabe, foi assim, nós abraçamos, sabe, eu nunca imaginei, nunca planejei ter tantos filhos. Veio até mim, na verdade, eu fui escolhida, sabe, eu não escolhi. Eu fui escolhida. É o que eu falo quando as pessoas falam, nossa, você é abençoada, né? Você vai pro céu. Eu falei, não, eu sou abençoada sim, por eles terem me escolhido. Na verdade, não fui eu que fiz um bem a eles. Eles fizeram um bem para mim, porque hoje eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou pelas opções que eu tive a oportunidade de fazer a partir do momento que eles entraram na minha vida. Olha só, e existe diferença de amor, por exemplo, de um filho biológico para um filho adotado? Mas de forma alguma. Meu Deus, eu dou minha vida por todos eles, é indiferente. Eu choro quando vou mal, eu sofro com eles o tempo inteiro, sabe? Independente de vir do coração, é uma gestação diferente, é um
parto diferente, sabe? Parto normal, eu falo que existem 3 tipos de parto, sabe? É um parto que veio do coração e eu falo para eles assim, gente, pensa, vocês são especiais porque vocês vieram de um lugarzinho que é tão importante para a vida do ser humano. Sem ele, o ser humano não tem uma vida, sabe? E eles aceitam isso, eu nunca escondi deles, tanto que eles têm o histórico, eu mandei imprimir. Eles têm a vida dele do passado. É o que eu falo para eles. Eu não posso mudar teu passado, mas eu posso fazer do teu presente um futuro diferente. Sabe? Então eu falo com eles abertamente. Eles conhecem os genitores. Eles não falam mãe e pai para... né? Eles falam genitores. E assim, o meu amor, eu vejo eles, parece que eles sempre estiveram comigo presente, sempre, toda a vida. Uma pergunta que você deve ouvir bastante: os filhos adotivos, eles dão mais problema que os filhos biológicos? De forma alguma, isso é mito. Essa mania que o ser humano tem de rotular, rotular. Sabe? A criança adotiva, viu? Tá dando problema porque é adotivo. Olha aí, roubou porque é adotivo. Tá saindo porque é adotivo. Tá agredindo os pais porque é adotivo. Isso aí é mito. Eu sou professora faz 32 anos. Olha, gente, 99% dos filhos que dão problema são filhos biológicos. Não estou dizendo que os filhos biológicos dão mais problema que o filho adotivo. Eu estou falando que filho é filho, independente de ser biológico ou adotivo. O que vai modificar é o ambiente que ele vive. É a maneira que você está falando, chegando a eles, deixando eles bem no ambiente. Eles têm que aceitar, acolher você como mãe. E assim, o filho adotivo, essa palavra adotivo, não pode ser esquecida, não. Essa história que a gente tem que falar assim, você não tem que ficar tocando no passado. Não, você tem que tocar sempre, porque o passado está ali dentro dele. É uma ferida que você vai ajudar a cicatrizar, mas vai estar para sempre. Você tem que sim lidar com esses problemas do passado, mas filho é filho, independente da idade, porque os meus 4 de Minas, uma tinha 11 anos, quando eu adotei, a outra tinha 9, outro 8, outro 3. Então são crianças, adoção tardia. Essa adoção tardia tem que ser repensada, tem que ser revista, porque eles também querem uma mãe e um pai, eles também necessitam de um colo. E é incrível como eles chamam a tua atenção. O tempo inteiro eles têm medo de crescer, porque eles não querem crescer, eles querem ainda aproveitar aquele tempo, de repente, que eles não tiveram aquele colo para estar ao teu lado. Então eles têm isso, um pouco de medo, eles têm sim de crescer, sabe? Mas as outras coisas é natural. Doutor Marcelo, se deixarem um bebê na minha porta, eu poderia adotá-lo? É complicado, né? É uma pergunta bem interessante. O que acontece? Antes é necessário a gente explicar que existe um procedimento que a gente chama de um procedimento de guarda, um procedimento pelo qual eu fico com a criança, com o infante, dou todos os cuidados que são necessários, mas eu não faço essa transmissão de direitos a ele. Então ele não entra na minha linha hereditária, ele não tem o meu nome, ele não tem os nomes dos meus pais, na sua certidão, ele não perde o seu passado. E o procedimento de adoção, que vem no segundo momento. Entre esses dois procedimentos, quando é possível, quando é conhecido, que a gente falou anteriormente de uma forma bem superficial, eu tenho o poder familiar, que é exercido pelo pai biológico lá atrás, né? Então eu primeiro tenho que destituir esse poder familiar, eu tenho que falar para esse pai, olha, você não tem mais nenhum poder sobre essa criança. Como a professora Carla estava falando, você tem que ser autoridade, você tem que dizer como que faz, como que deixou de ser, você tem que colocar todas essas expressões que ela estava falando, tudo isso é poder familiar. Então eu primeiro tenho que tirar esse poder familiar desse pai, dessa mãe anterior, biológico ou mesmo adotando. Então, olha, vocês não têm mais nenhum poder sobre essa criança. Feito isso, aí essa criança ela pode ser adotada. Então, alguém deixa uma criança na porta da minha casa. O que eu devo fazer oficialmente? Eu tenho que comunicar ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai fazer todos os procedimentos adequados, né? Se existiu aquele afeto, aquela afinidade com aquela criança, eu posso estar pleiteando a guarda. Eu não vou conseguir pleitear imediatamente a adoção,
porque se essa criança, sendo constatado que não existe o poder familiar, então imaginamos que alguém deixou na porta de casa, eu não sei, não tenho como identificar quem foi, né? Então, sendo constatada a inexistência desse poder familiar, o casal que está lá na fila da adoção, que foi a situação da nossa colega que também foi entrevistada, é eles que vão ser chamados, né? Então, por isso da importância dessa fila, porque senão daí eu sairia caçando essas crianças e nós corremos um risco de dizer que isso pode virar um comércio. Então daí eu vou ter detetives que vão atrás de mães que estão dispostas a adotar porque não quer, foi uma gravidez indesejada, que não tem esse interesse, e aí começa essa situação de compra de filho. Por isso que a gente tem o cadastro, por isso que a gente tem a fila. E a fila tem que ser respeitada e como a entrevistada falou, ninguém sabe a fila. Então eu não sei se você está na fila, se você não está na fila e qual é a posição dessa fila, né? Justamente para que haja um procedimento de igualdade, uma tentativa de igualdade. Então eu comunicando essa criança que está em situação de adoção, essas pessoas que estão na fila, elas vão então ter a preferência para fazer essa adoção. E existe alguma punição para os pais que entregam filhos para adoção? Não. Eu fazendo o procedimento da forma adequada, não. O que eu não posso fazer, que infelizmente é uma coisa que não é tão corriqueira, mas a forma que é noticiado parece que acaba sendo corriqueira. Aquelas pessoas que dispensam, e daí a gente tem que usar essa palavra para ser bem impactante, dispensam filhos de lincheiras. Nós tivemos uma mãe que jogou o filho dentro do lago lá em Minas Gerais, né? Essas pessoas, sim, isso é abandono de incapaz, é crime, vai preso, não pode. Da mesma forma, que é uma situação que poucas pessoas conhecem, é o que a gente chama de adoção à brasileira. Então, aquela criança que deixar lá na porta da minha casa, né? Então eu pego e corro lá no cartório e falo, olha, eu tive um parto normal, nasceu, eu quero registrar no meu nome. Isso é crime também, não pode. É uma situação de crime, né? Então o procedimento correto é através do fórum. Eu não posso registrar filho de terceiro no meu próprio nome, sem uma autorização judicial. Falando desse tema ainda, sobre estrangeiros, eles podem adotar legalmente no Brasil e qual o procedimento? Pode, é o mesmo procedimento que nós temos uma adoção internacional e até em alguns casos eles têm uma facilidade um pouco maior porque a maioria dos estrangeiros eles não escolhem, como a gente está mais ou menos falando aqui, eu falei, a professora falou, a adoção torna-se difícil quando a gente cria um estereótipo de criança pretendida. É muito comum, não que esteja errado, não é essa a intenção, mas a situação da professora Carla com a situação da nossa outra convidada, você vê que são situações de pretensão de adoção bem diferentes. A professora adotou pelo ato de adotar e está adotando, e eu acho que continuará adotando, talvez, né? Mas o que é comum as pessoas fazerem é quererem adotar, e como eu disse, isso não está errado, pelo fato de não conseguirem ter filhos ou não quiserem passar por esse período gestacional. Então a gente tem a vontade de curtir todas as fases. Então eu não vou começar adotando uma criança de 11 anos. Eu perdi aquela fase inicial de bebezinho, de ensinar a andar, de ensinar a falar, e isso torna difícil a adoção. Porque você dificilmente, o poder judiciário, lógico que ocorre, né? Mas a situação do poder judiciário destituir o pátrio-poder de uma criança de 2, 3 meses, ela é muito menor do que destituir de crianças mais velhas. Então, a partir do momento que eu passo a falar, não, eu tenho a minha intenção para recém-nascidos, torna-se dificultoso o processo de adoção. Porque vão passar, olha, se eu chegar lá na hora de preencher e falar, olha, até 6 meses eu quero. Então, que tiver 7 não vem, a gente falou, né? Mas esse pessoal que vem do estrangeiro, via de regra, eles também não têm essa situação de escolher, eu gostaria que fosse assim, fosse assado, ou tivesse isso, deixou de ter. Eles são pessoas também que têm, e o nosso sistema de adoção no Brasil é um sistema muito bom. Tem legalmente até mais difícil a adoção por estrangeiros, porque a gente não sabe, a investigação que nós vamos fazer com eles é mais complexa, né? Aqui,
como a nossa outra colega falou, o pessoal foi lá na casa dela fazer uma visita para fazer um estudo social, né? Esse estrangeiro eu não tenho como. Como é que eu vou fazer um estudo social lá na Alemanha? Né? Não tem como. Então a gente pede uma série de documentação maior, a gente tenta tomar uma série de cuidados maiores, né? Mas eles também têm os mesmos direitos, as mesmas situações, né? Se nós temos aqui um grupo de... os estrangeiros adotam muito situação de irmãos. Nós tentamos o máximo preservar esses irmãos, porque via de regra é o que sobrou dessa relação de existência. E dentre eles olha, o pai sumiu, a mãe sumiu, ficou nós 3, nós 4, como foi a situação da professora que ela relatou. E se eu dividir esses 4, o prejuízo que eles já tinham se torna imensurável. Pessoal, olha, eu tinha um irmão que não sei onde foi parar. Obrigatoriamente, se for adotar irmãos, adotar todos os irmãos. Eu não lhe diria obrigatoriamente. Não tem como. Olha, nós tentamos e chegamos à solução que a única situação é separar, porque tem 2 casais que moram na mesma cidade, que tem proximidade, que pode talvez deixar eles ainda ter algum contato, vai ter que separar. Separa. Né? É pior deixar no abrigo do que separar. Né? Então, mas vai se tentar ao máximo não separar. A professora Carla foi lá em Minas Gerais para poder adotar, para não separar, né? Olhando pelo lado do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai fazer tudo para não separar. Por quê? Porque mais um trauma na vida dessas pessoas que já estão sofrendo, né? E vejam, nós estamos falando de uma criança que a professora falou que tinha 11 anos. Né? O mais novinho até às vezes não entende, mas todo o sofrimento de vida que essa criança já passou é algo que, se for separar ainda, meu Deus. Vou conversar agora com o Luiz Fernando, ele que é o filho biológico da professora Carla Soares. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia a todos. Luiz Fernando, como que você vê essa adoção, esses irmãos adotivos? Como você vê tudo isso? Como você vê essa situação? Olha, sinceramente, nenhum deles foi simples a aceitação, sabe? Mas... a minha mãe uma vez falou assim, sabe, que ela poderia estar investindo em carros, casas, afinal de contas, né, teria uma condição de viver bem, mas ela resolveu investir em almas, e isso me tocou bastante, sabe, mas foi complicado igual, porque afinal de contas, como uma professora poderia ter 10 crianças, né, adotadas. Pra mim foi muito difícil, porque ela sempre foi muito pro lado da emoção e eu pro lado da razão. Eu sempre mais contido com essa mãe, você não vai conseguir sustentar essas crianças. Você não vai conseguir. Mas eu, como eu faço parte de um grupo de jovens, de igreja, né, eu creio muito que Deus provê, né, cara. E Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E minha mãe foi uma escolhida, né. E Deus teve a misericórdia de ajudar, né? E gentileza gera gentileza. Hoje ela tá redoando as roupas que foi doadas a ela, de tanta gente que ajudou. Então ela nenhuma das crianças passou dificuldade, porque ela fez a missão dela de humana, sabe, de filha de Deus na terra, e ela fazendo bem, ela recebeu o bem. Hoje ela recebe muita ajuda. Foi muito difícil, eu fui muito pela razão, eu falei, você não vai conseguir, não. A gente brigou ao ponto dela abrir o e-mail para fazer para dar um negativo para as crianças, e mesmo assim ela foi tocada e graças a Deus, né, ela não deu aquele negativo. Hoje eu te digo que cada criança daquela é uma peça na nossa vida, sabe? E cada peça se encaixa para formar a nossa família. Ele é um quebra-cabeça. Se tiver faltando uma daquelas crianças, a minha vida não teria completa hoje. Com certeza elas mudaram tudo que eu sou, sabe? E eu digo pra ela, eu sempre digo, a gente não adotou aquelas crianças adotaram a gente. Porque elas vêm pronto, acho que a gente vai pegar elas pronto para dar amor, para dar carinho, e elas nos ensinam, elas dão o amor, dão o carinho que a gente teria que dar para elas, sabe?
E é incrível como eles mudam nossas vidas. Eu hoje sou uma pessoa muito melhor. Eu tinha tudo para ser um filho mimado, que seja, sabe? E eu aprendi com eles a ser uma pessoa melhor. Afinal de contas, nós tiramos pessoas com pais das drogas, prostituição, alcoolismo. Não digo que eles iam entrar na mesma, mas as consequências são grandes, sabe? E nós tiramos sim eles das drogas, tiramos sim eles do alcoolismo, tiramos sim eles da prostituição. Porque eles estariam sendo afetados, não importa como, talvez agredidos, como a gente acredita que foram, abusados, como talvez poderia, ou até mesmo, né, aquela convivência nas drogas. Nunca se sabe, então a gente tirou sim eles desse mal, sabe? A gente ajudou as crianças não o mundo mudar elas, mas agora elas têm a oportunidade de mudar o mundo, entendeu? Então essa é a minha visão hoje, mas com certeza não foi fácil. O bom é que você já tem um time de futebol, né? Então se for jogar... De campo ainda, 11 dá pra jogar bem. Pra deixar ainda, né, o pai e a mãe na reserva. E como que é a relação de vocês entre os irmãos? Vocês se dão bem? Tem briga? Porque irmão, eu tenho 2 irmãos, eu sei que a gente brigava. Como que é essa relação? Nossa, a relação é a melhor possível, sabe? Eles me veem como o protetor deles, né? Lá, às vezes, acontece alguma coisa com a minha irmã mais velha, ela corre lá pra casa contar pra mim primeiro, pra daí eu amansar a mãe, pra depois ela contar. Então, a gente... Nossa, nós somos um grupo muito unido. As briguinhas são as mais bestas possível. Pegou meu brinquedo. Mas isso é coisa de... né? Coisa mais nada de soco, pontapé, nada. São todos muito unidos. Então a gente realmente formou a imagem do quebra-cabeça mesmo, a imagem perfeita de família. De amor. Ali nós formamos um coração. Fala bem pertinho aqui do microfone. Olha, complementando, essa imagem realmente é forte. Nós montamos assim um quebra-cabeça e nessa imagem a gente vê um coração. Porque é o símbolo, é um símbolo do amor. Um amor forte, sabe? É o respeito entre eles. E eu falo para os meus filhos assim, não é por um acaso que vocês nos encontraram. Porque eles também têm uma missão. Eu tenho minha missão, enquanto mãe, e eles têm a missão de propagar, de divulgar esse amor. Não tenho vergonha de falar desse amor que vem de uma força maior, porque eu acredito em Deus, né? E respeito quem não acredita, né? Mas enfim, eles têm que divulgar esse amor aonde eles estiverem, na escola, sabe? Porque assim, como nós somos uma família diferente, nós estamos o tempo inteiro sendo observados, sabe, analisado até que ponto nós vamos, entendeu? Então nós temos que dar o nosso melhor, sim, e a nossa missão é essa, é divulgar que é possível, mesmo no mundo de hoje, com tudo que estamos presenciando, essas corrupções, tudo, que é possível ser honesto, ter caráter, ter moral, ter ética, sabe? E é isso que nós temos que, né, mostrar para o mundo. Com certeza, muito, muito bacana e muito boa esse seu entendimento de família, professora Carla. A gente vê aí que nós temos muitas crianças, inclusive nós temos a Casa Abrigo aqui em Santa Helena, tem várias crianças, e a gente vê que tem mais crianças para serem adotadas do que pais querendo adotar. Por que doutor Marcelo, existe tantas crianças e existem mais crianças disponíveis e muitos pais não conseguem adotar? É o problema da escolha, né? É o problema da escolha. Hoje você tem a opção de indicar, por exemplo, que você pode pegar em outros locais, né? Então, como a professora falou, veio lá de Minas, né? Mas você pode falar assim, não, eu quero aqui de Santa Helena, eu quero lá de Marechal Rondon, né? Então, não deveria ser, mas parece assim como se fosse um pet shop, infelizmente, né? E eu vou lá e vou escolher aquele bichinho que é mais bonitinho. E esse é o problema hoje, de você falar, tem crianças. Nós tivemos aqui casos de adolescentes que completaram 18 anos na Casa Abrigo, entraram mais velhos já, que é a adoção tardia, como a professora falou,
e não tem interesse, vai me dar problema, como é que é o histórico, conhece a família, será que o pai vai atrás, o pai era um bêbado, e o que vai acontecer? Existem efetivamente essas preocupações. Não deveria ter, não sei, a gente não sabe, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer, né? Então, esse é um problema muito sério. E acontece, então a criança vai lá, passar 1, 2, 3, 10 anos, faz 18, tem que sair de lá. Né? E aí, 18 anos, já é pleno na vida civil e tem que ir embora. Então, essas crianças aí, uma faixa de 10 anos para cima, crianças que têm alguma situação especial, irmãos, aí, até dupla ainda vai, de trio para cima também já dificulta, e o Poder Judiciário vai tentar que não se separe. Então, crianças mais velhas, irmãos, crianças com necessidades especiais, elas vão ficando, né? Por quê? Porque a maioria tem a pretensão de adotar, e não está errado, como eu já falei, né? Mas para ser aquela substituição daquele filho que eu não tive, né? Então eu quero curtir lá desde o comecinho, né? Então esse é um problema. Então sim, nós vamos ter mais crianças para adoção do que necessariamente pessoas interessadas em adotar. E a fila da adoção é grande. É um contrassenso, mas é porque aquela pessoa que pretende adotar não quer, não opta por escolher crianças que não coadunam com essa ideia. Professora Carla, qual é a mensagem que você deixa então para a comunidade de Santa Helena? Olha, eu vou falar agora assim, não só de adoção, vou falar até para todas as famílias, enquanto educador, enquanto mãe, enquanto pessoa. Por favor, pessoal, vamos olhar diferente para dentro da nossa casa. Olhem, comecem a observar o que está acontecendo dentro do teu lar. Você, pai, você, mãe, você, vó, tia, independente de onde essa criança está, com quem essa criança está, comece a observar detalhes, são os pequenos detalhes que a gente vai formar uma grande pessoa. Você tem que ser o tudo para ele, você tem que ser a razão dele. Você não pode competir com ele desde uma moda, uma roupa, a maneira de se vestir. Você não pode competir com ele o tempo inteiro, os lugares, os amigos. Não, você é o pai, você é a mãe, você é o cuidador, a cuidadora dessa criança, desse adolescente. E eu vejo o que está faltando hoje. Está faltando realmente os pais se organizar e ter mais certeza naquilo que ele quer, naquilo que ele está fazendo. Porque os pais também hoje estão bem perdidos. Eles estão perdidos porque eles não sabem se eles permitem, se eles não permitem, porque eles estão se sentindo agredidos devido a situações externas que provocam e fazem com que seus filhos saiam de casa e tenham atitudes que eles não estão sendo compatíveis a ela. Mas veja bem, se você é presente, se você muitas vezes deixa de fazer aquilo para fazer outra coisa que é relacionada ao teu filho, pode ter certeza que ele vai perceber, o teu filho vai perceber a tua presença na escola, o teu filho vai perceber a tua presença no lado dele. São opções. A escolha está em você, pai e mãe. É como foi na minha vida, eu tive que escolher, ou eu ou eles. Eu escolhi eles com certeza. Doutor Marcelo, também quero agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. E o seu recado? Obrigado. Obrigado a todo mundo que estava nos ouvindo. A adoção é algo muito peculiar, porque ela também pode ser uma forma de resolver vários problemas. Se nós tivéssemos essa cultura de aceitar a adoção, hoje nem tanto, mas é muito natural ainda, principalmente em comunidades pequenas, você falar, eu estava pensando em adotar. Você, não, para que fazer isso? Vai lá e compra um cachorro. Né? Quer amor, vai lá e compra um cachorro. Já ouvi muito isso e várias pessoas falando isso de pessoas que vão fazer perguntas para nós como funciona o procedimento de adoção. Então, se nós formos pensar em todas essas crianças que estão na rua, que têm estão à margem da sociedade, estão renegadas, e se tivessem no momento oportuno encontrado a adoção, elas não estariam dessa forma, né? Então seria uma forma de solução.
Uma outra situação também que daria aí mais vários programas para se discutir, mas também é apontada como uma solução, a questão do aborto. Então, muitas meninas tensionam aí a prática abortiva, mas ela pode já desde a gestação comunicar ao seu médico, comunicar ao conselho tutelar, aos órgãos devidos, mencionando que ela, olha, eu não tenho interesse, que vendo encontro que você me perguntou antes, ela tem alguma sanção? Não. Se ela fazer da forma certa, não. E ela, então, desde da sua gestação, ela fala, olha, eu não tenho interesse de ficar. Então, na hora que nascer, a gente já faz a distribuição do pátrio poder, você já pode encaminhar para adoção. É possível? Né? Então, inclusive, é apontado por aqueles que defendem que não se pode permitir o aborto, de que, então, olha, coloca para adoção. Você não tem. E esse recém-nascido, ele é adotado extremamente rápido, porque é justamente o que todo mundo quer. Né? Esse recém-nascido, ele não chega ao ponto de não ir para casa-abrigo. De nascer e tá o casal ali fora esperando para levar. Com as devidas comunicações, com as devidas informações, na hora que é a criança ou o casal que vai adotar. Certo, então eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso programa. Acredito que foi uma discussão muito bacana e um entendimento para as pessoas que estão aí querendo adotar, que estão aí procurando por filhos, né? E também demonstrar todo o amor da professora Carla pelos seus filhos, o entendimento do Luiz Fernando aí pelos seus irmãos e, claro, toda a parte da legislação com o Dr. Marcelo. Muito obrigada. São 9h29. Você ouviu Café com a Comunidade.